Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de cálculo 1. Na aula de hoje nós vamos fazer uma introdução à integração. Nós vamos começar falando sobre a antiderivada. Alguns livros chamam de antiderivada, outros livros chamam de função primitiva. Então nós vamos falar sobre função primitiva, nós vamos apresentar algumas propriedades dessa função primitiva e com ela nós vamos definir a integral indefinida. Vamos fazer alguns cálculos de integração indefinida e vamos também trabalhar um pouquinho de mudança de variável dentro da integração. Gente, essa aula é de exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor. Por favor, não compartilhem com mais ninguém. Gostaria de lembrá-los também que eu estou gravando essa aula na minha residência. Não estou em um estúdio profissional. Então, eu espero que vocês compreendam caso tenha algum ruído aí ao fundo. No mais, eu espero que vocês tenham bons estudos. Vamos iniciar nossa aula. Vamos começar a aula de hoje apresentando o conceito de função primitiva a uma outra função. Então, uma função f de x, ela vai ser chamada de primitiva da função f de x em um intervalo i, se para todo x pertencente a esse intervalo, nós temos a derivada da função f, ela for a função f. Então, para encontrar uma primitiva de uma função, eu preciso encontrar uma função que, quando eu derivar essa função, a gente vai obter a função que está sendo apresentada. Então, esse exemplo que ele nos pede, para encontrar primitiva para cada uma dessas funções abaixo. Eu quero encontrar uma primitiva para cada uma dessas funções abaixo. Item A. Uma função primitiva para essa função f de x igual a x ao cubo. Eu quero uma função que, quando eu derivar, vai dar exatamente x elevado ao cubo. E aí, que função vai ser essa? Existem técnicas para encontrar essas primitivas, mas de antemão eu vou apresentar para vocês uma boa candidata à primitiva dessa função. A função f, que vai ser a primitiva dessa função f, eu vou dizer que é a função x elevado a 4 sobre 4. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha o que acontece quando você deriva essa função f. Se você derivar essa função, usando as regras que você aprendeu, na regra da potência, você vai ter que esse 4 iria descer multiplicando, não foi assim que você aprendeu? Então, a derivada dessa função f de x seria 4 vezes x elevado a 4 menos 1. Como aqui está dividido por 4, essa constante se repete. Ao derivar essa função f grande, o que é que acontece? Você tem exatamente a função que ele pede no item A. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos buscando funções que, quando eu derivar essas funções, nós vamos obter a função que está sendo pedida nas nossas opções. A função que nós estamos buscando é a chamada função primitiva dessas funções que são apresentadas. No item B, eu quero achar uma primitiva para a função cosseno. Qual é a função que, quando eu derivar, vai dar a função cosseno de x? A primitiva para essa função seria a função seno. Vou chamar de y maiúsculo. Essa função vai ser a seno de x. Por quê? Porque se você derivar a função seno, o que você vai obter vai ser a função cosseno de x. Já nesse item C, muito cuidado. Qual é a função que, quando eu derivar, eu vou obter a função seno de x? No item C, eu quero descobrir uma função que, quando eu derivar, a resposta que eu vou obter vai ser a função seno de x. Algumas pessoas podem pensar que é a função cosseno, mas tome cuidado. Se você derivar a função cosseno de x, o que você vai obter com essa derivada é menos seno de x. A derivada do cosseno é menos seno. Então, a minha primitiva aqui não seria a função cosseno. Eu acredito que uma boa candidata à derivada dessa função seria menos a função cosseno de x. Porque na hora que eu for derivar, esse menos ele iria repetir
E eu me preocupo simplesmente em derivar cosseno de x agora. Então, a derivada do cosseno seria menos seno, e por conta da regra dos sinais, a gente obter exatamente a função g'. Tudo bem até aqui? Letra D e letra E são alguns exemplos interessantes. Qual é a função que, quando eu derivar, vai me dar resultado 1 sobre x? Não sei se vocês se recordam. A função que vai ser uma primitiva de 1 sobre x é a função ln de x. E, finalmente, qual é a função que, quando eu derivar, vai dar e elevado a t? Agora, a derivada com relação a t. A nossa derivada da exponencial, quando a gente deriva da ela mesma, então a sua primitiva seria ela mesma. A função u de t também vai ser e elevado a t. Ok? Aqui são alguns exemplos de funções primitivas bem elementares e bem interessantes que a gente vai trabalhar bem mais a fundo nas próximas partes desta aula. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso encontro do MITS. A primeira proposição que nós vamos trabalhar envolvendo funções primitivas é a seguinte proposição. Seja f de x uma função primitiva da função f de x e c uma constante real. Se uma certa g for igual a f mais uma constante, essa daqui for uma função, então g também vai ser uma primitiva de f de x. Olha só esse exemplo. Seja a função f igual a menos cosseno de 2x dividido por 2. Verifique se essa função f ela é uma primitiva. Verifique se ela é uma primitiva da função f de x igual a seno de 2x. Para verificar se ela é uma primitiva, eu tenho que derivar ela e ver se a derivada da f vai dar exatamente f. Quando eu for derivar f, lembra da regra da cadeia. Então, a derivada da f de x vai ser o menos 1/2, ele vai acabar repetindo, né? Aqui é como se tivesse um do lado de multiplicando o cosseno. Então, esse menos 1/2 constante multiplicando. Na hora de derivar, a gente vai repetir. Derivada do cosseno de 2x, regra da cadeia. Derivada do cosseno de 2x é menos o seno de 2x. Vezes a derivada de 2x. Vou botar aqui o colchete. Puxar um pouquinho mais para o lado. Nosso espaço aqui está meio apertadinho. Mas dá para fazer tudo aqui. Então, novamente. Menos 1/2, que é a constante, multiplicando o cosseno de 2x lá na f, eu repeti. Derivada do cosseno de 2x é menos seno de 2x. Vezes a derivada do 2x, que é o que está dentro, regra da cadeia. É como se aqui dentro do parênteses fosse o nosso u. Derivada de cosseno de u é o menos o seno de u, está ali, menos seno de 2x, vezes a derivada de u, que é 2. Repare que aqui o 2 que está multiplicando, ele simplifica com o 2 que está dividindo. Tem o menos do lado de fora do colchete, tem o menos do lado de dentro. Aplicando a regra do sinal, a derivada da f vai ser o seno de 2x positivo. Realmente, essa f ela é uma primitiva da função f de x igual a seno de 2x. Porque a f, quando eu derivo, dá exatamente essa f. Item B, encontre outras duas funções primitivas para f de x. Para encontrar outras primitivas, olha que legal, existem mais de uma primitiva para uma função. Basta eu pegar uma primitiva que eu já conheço e somar uma constante real. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma função g1 de x, que vai ser exatamente a função f, que é menos o cosseno de 2x, dividido por 2, e vou somar com algum número real. Sei lá, vou somar o número 1. Na hora que eu derivar essa g, aí fica para vocês. Na hora que você for derivar, vai dar exatamente a seno de 2x. Porque somar com a constante, aqui na hora de derivar, você deriva cada um individualmente. A derivada da constante é 0. Outra função que eu poderia pegar seria a função g2 de x, igual a menos o cosseno de 2x, dividido por 2, mais alguma outra constante real, algum número. Sei lá, podia ser 2021. Tá aqui.
essa também é uma função primitiva. E você pode achar várias funções primitivas, ok? Qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no nosso encontro do MITS. Aqui eu trago para vocês mais duas proposições envolvendo funções primitivas. A primeira delas: se a derivada de uma função se anula em todos os pontos do intervalo i, então essa função ela é uma constante. Se a derivada da função se anula, ou seja, a derivada vai ser zero, em todos os pontos de um intervalo, então essa função tem que ser uma função constante. A demonstração dessa proposição envolve o teorema do valor médio, ela é bem simples, certo? Eu peço que quem tiver interesse dê uma olhadinha. Você pode encontrar lá no nosso livro-texto na página 241. Então, se quem tiver interesse quiser dar uma olhadinha lá, fica à vontade. Qualquer dúvida pode me perguntar lá no nosso encontro do MITS. Uma segunda proposição também, que vai nos ajudar em alguns probleminhas, vai ser essa proposição 2, que diz o seguinte: se f e g são primitivas de uma mesma função f de x no intervalo i, então obrigatoriamente existe uma constante c pertencente aos reais, tal que f de x menos a g de x, isso aqui vai ser uma constante para todo x no intervalo. Então, fica bem simples de você entender essa proposição, baseado no que a gente viu na proposição anterior a essa que eu estou apresentando a vocês, essa daqui de cima. Mas a demonstração envolve essa proposição de cima, ok? Basta criar uma função h de x igual a f menos g e aplicar praticamente diretamente aquela proposição acima. Mais uma vez, a demonstração também está na página 241, para quem tiver interesse, dá uma lida lá. E qualquer dúvida pode me perguntar lá no nosso encontro do MITS. Para mim, eu estou interessado mesmo em usar essas proposições, que é o que nós vamos fazer nos exercícios mais à frente. Vamos definir agora o seguinte: se f de x é uma primitiva de f de x, nós vamos definir essa função f de x mais c, essa c é uma constante, certo? Como sendo a nossa integral indefinida de f de x. E a nossa notação de integral indefinida é a seguinte: esse aqui vai ser nosso símbolo de integral indefinida, f de x com diferencial dx. Essa integral de f de x dx vai ser igual a f de x mais uma constante c. Então, essa é uma notação para integral indefinida. E o que é a integral indefinida? É a busca de uma família de funções que vão ser primitivas da função f. Então, nós temos uma função f, e eu quero achar qual é a família de funções que vai ser a primitiva dela. Por que eu chamo de família de funções? Porque sempre que eu somar uma constante, eu vou ter uma nova função. Então, não é apenas uma função nós vamos ter várias funções, infinitas funções, cuja diferença de uma para outra vai ser sempre uma constante. Então, para indicar essa família de funções, que vai ser a nossa solução da integral indefinida, nós vamos denotar dessa forma. Ok? Vamos ver nos exemplos à frente. Vamos agora calcular as seguintes integrais indefinidas. Item A. Integral de 5x elevado a 4 dx. É bom ficar atento que a minha função f minúscula que eu estou trabalhando é essa daqui. Entre o símbolo de integração e entre o símbolo de diferencial. Então, aqui é como se a minha função f de x fosse igual a 5x à quarta. Eu estou buscando uma função primitiva para essa função. Quem seria uma primitiva para essa função? Eu quero uma função f de x, tal que, quando eu derivar essa f,
eu vou obter a f' de x. Aqui a gente vai ter que usar ainda um pouco da nossa experiência, a gente vai ter que lembrar um pouquinho mais lá das derivadas, e enquanto a gente ainda não tem técnicas que nos ajudem ainda mais, mas o que é que a gente pode lembrar? Olha, eu me lembro da regra da potência. Se eu tiver x elevado a 5, na hora que eu derivar essa função, o 5 vai descer multiplicando e vai diminuir um valor no expoente. Vai dar exatamente a minha função f' de x. Lembrando que para integral indefinida, a gente vai ter uma família de soluções. Pode ser x elevado a 5 mais 1, x elevado a 5 menos 3, menos 1, menos 3, mais qualquer constante real que você queira. Então, essa daqui vai ser a nossa solução completa para uma integral indefinida. Então, quando a gente tem uma integral indefinida, a minha solução vai ter sempre essa constantezinha aqui somando. Tudo bem? Letra B. Então, eu quero calcular a integral indefinida de secante de x vezes tangente de x dx. Secante de x tangente de x, isso aqui vai ser a minha função f'. E eu estou na busca de uma função que, quando eu derivar, vai dar secante de x vezes tangente de x. Quem seria uma primitiva para essa função f' de x do item B? Aí você vai olhar suas tabelas de derivadas, qual das funções que, quando você derivar, vai dar secante de x vezes tangente de x. Olhando as suas tabelas de derivadas, a função que vai dar exatamente essa função f' é a função secante de x. Quando derivar secante de x, a derivada de secante de x é secante de x vezes tangente de x. Lembrando que, por ser integral indefinida, você tem que somar uma constante na sua resposta final. Daqui é a minha resposta do item B. Secante de x mais uma constante. Para finalizar, a letra C, integral de 4 dx, a minha função sim, é isso mesmo. A minha função vai valer 4, então a minha f' de x é igual a 4. E eu estou atrás de uma função primitiva para esse 4. Inicialmente eu me preocupo com essa primitiva, depois eu só faço acrescentar a constante. Então, qual a função que, quando eu derivar, vai dar exatamente o valor 4? Seria a função 4x. Então, lembrados disso, regra da potência mais uma vez. Como a gente quer integral indefinida, aqui nós vamos ter uma família de soluções, a gente representa essa família somando uma constante. Essa vai ser a resposta do meu item C. Gente, pode parecer muito complicado ter que lembrar de todas aquelas derivadas, mas vai ficando mais simples à medida que a gente vai exercitando e à medida que a gente vai aprendendo algumas propriedades que nos ajudam a encontrar essas integrais. A gente vai ver algumas daqui a pouco, certo? Aqui nós temos uma proposição que vai nos ajudar no cálculo de algumas integrais indefinidas, sejam fg funções definidas no intervalo i para o conjunto dos reais e k uma constante. Então, nós vamos ter o seguinte: ao calcular a integral de uma constante vezes uma função que você já conhece, essa constante você pode colocar fora do símbolo de integração. Então, ficaria a constante vezes a integral de f de x dx. A segunda propriedade que vai nos ajudar também dessa proposição é a seguinte: calcular a integral de uma soma de funções, você pode fazer tudo isso simplesmente separando em duas integrais. Então, ficaria a integral de f de x dx somado com a integral de g de x dx. Então, a integral de uma soma de duas funções é igual à soma das integrais. Essas propriedades, elas são basicamente heranças lá das derivadas, certo? As suas demonstrações também são bem simples, nada muito elaborado. E o interessante para a gente é mais a utilização. Caso tenham interesse, vejam lá no nosso livro, na página 242. Ok? Vamos resolver esse exercício que envolve muito bem aquelas proposições que
que a gente mostrou agora há pouco. Nesse exercício, nós temos que calcular a integral de uma função polinomial. E aí, como eu vou fazer para calcular a integral de uma função polinomial? Usando aquelas proposições que nós vimos agora há pouco, uma integral de uma soma eu posso separar na soma das integrais. Então, aqui nada mais é do que a integral de x ao cubo dx mais a integral de 3x ao quadrado dx mais a integral de 8x dx mais a integral de 5 dx. Também nós temos algumas das funções que estão multiplicadas por uma constante. Então, você pode colocar essa constante para fora da integral. Você vai ter 3 vezes a integral de x ao quadrado dx. E aqui no meio você vai ter também 8 vezes a integral de x dx. Para concluir, eu queria fazer uma observação com relação à regra da potência. A gente aprendeu que na hora de derivar a regra da potência, x elevado a n, eu quero derivar essa função, o que é que acontece? O n desce multiplicando e o seu x vai ficar elevado a n menos 1. Agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero encontrar uma função que quando eu derivar vai dar x elevado a n. Esse é o meu objetivo. Eu quero encontrar a integral indefinida de x elevado a n, na verdade, dx. O que é que vai acontecer aqui? Olha que se você simplesmente está derivando, você vai subtrair uma unidade no expoente. Na integral indefinida, eu estou buscando uma função que quando eu derivar vai dar x elevado a n. Então, é bem natural que a antiderivada seja x elevado a n mais 1. O problema é que se fosse apenas isso aqui, esse valor n mais 1, ele iria descer multiplicando na hora de derivar. Então, para que não apareça nenhum termo multiplicando, você vai dividir por esse valor, dividido por n mais 1. Lembrando que por ser integral indefinida tem uma constante. Ok? Cada uma dessas integrais que nós vamos fazer no item A vai acabar aparecendo uma constante. Então, essa daqui é a regra para integral indefinida de potências. Ou vocês ficou bem apertadinho. Mais uma constante, está aqui. Essa é a regra que nós vamos usar para resolver essa integral indefinida de polinômio. Aqui, na integral de x ao cubo dx, vai ficar x elevado a 4 dividido por 4. Vou fazer por partes. Aplicando a propriedade. X elevado a 3 mais 1 dividido por 3 mais 1. E o último nós vimos já em um dos exercícios, que a integral de 5 dx seria praticamente usar essa regra quando eu tenho, é como se eu tivesse integral de 5 vezes x elevado a 0 dx. Então, x elevado a 0, nessa ideia, se eu for usar exatamente essa regra, ficaria x elevado a 0 mais 1 dividido por 0 mais 1. Então, essa integral de 5 dx seria 5 vezes x, sem muita regrinha. Ok? Para terminar aqui, nós vamos fazer agora a mesma regra com as partes que estão faltando. Nós vamos logo concluir os dois extremos. X elevado a 4 sobre 4 é a primeira parcela, mais 3 vezes, aplicando agora a regra da integral da potência nesse x ao quadrado dx. Ficaria x elevado a 2 mais 1, dividido por 2 mais 1. Mais 8 vezes, aplicando novamente. Não esqueçam que aqui é como se nós tivéssemos o expoente 1, x elevado a 1. Também vamos usar a regra da potência para integrais indefinidas. Então, nós vamos ter x elevado a 1 mais 1, dividido por 1 mais 1, mais o 5x. Acho que o nosso espaço vai ficar bem apertadinho, mas deve caber a resposta final. X elevado a 4 sobre 4, mais 3 vezes x elevado a 3 sobre 3, mais 8 vezes x elevado a 2 sobre 2, mais 5x. Aqui a gente pode fazer as devidas simplificações para deixar nossa resposta final mais elegante. Então, nós vamos ter x elevado a 4 sobre 4, aqui não tem como simplificar, a gente vai deixar dessa forma.
Depois vem mais x ao cubo. Mais, eu posso simplificar o 8 com 2, vai ficar 4x ao quadrado. Mais 5x. Ah, acabou o espaço. Deixa eu pegar essa última linha, então, e copiar em outra página. Por que eu fiz isso? Porque a gente vai precisar de espaço para colocar mais uma coisinha, que é a constante. Ok, deixa eu voltar aqui. Cada integral das que a gente está calculando tem uma constante. Tudo bem, tudo bem. Peço desculpas. Vou comentar sobre isso. Então aqui nós temos uma constante, eu vou chamar de somar com a constante C1, quando eu calculei a primeira integral. Quando eu calculei a última integral também nós vamos ter uma constante, eu vou chamar de C4, só para ficar organizadinha, bonitinha. Então nós vamos ter x à quarta sobre 4 mais C1, mais, quando eu calcular a segunda integral, vai dar 3 vezes x elevado a 2 mais 1, dividido por 2 mais 1, mais uma constante, vou chamar de C2. Depois nós vamos calcular a integral de 8 vezes x dx. Isso vai dar 8 vezes x elevado a 1 mais 1, dividido por 1 mais 1, mais uma constante C3. E aqui faltou colocar a constante C4. Por que eu não coloquei essas constantes todas no início, né? Esse esquecimentozinho é porque normalmente a gente não faz isso, certo? A gente não tem o hábito de colocar dessa forma. O que acontece? No final das contas, se você observar, você vai ter várias constantes somando. C1 mais C2 mais C3 mais C4. Eu coloquei aqui no final, C4. A gente não costuma fazer isso aqui não, deixar várias constantes. Normalmente, ao calcular uma integral e tem várias constantes assim somando, a gente junta elas numa constante só. Independente de que valores sejam esses, certo? Eles vão continuar sendo constantes. Então, eu posso simplesmente terminar a minha questão sem me preocupar com as constantes e no final de tudo colocar mais uma constante. É assim que a gente costuma dar a nossa resposta de integral indefinida. Não é comum sair colocando de uma por uma as constantes quando você separar a integral da soma em somas de integrais. A gente deixa para colocar realmente só no final, depois de calcular toda a integral. Tudo bem? Isso é uma questão de hábito, mas qualquer coisa vocês podem me perguntar e tirar as dúvidas de vocês lá no nosso encontro do MITS. Aqui nós temos mais uma integral indefinida para ser calculada, certo? Mais uma vez vamos usar as propriedades que nós vimos e separar essa integral da soma. Na soma de duas integrais nós vamos ter a integral de 3 raiz de x dx somada com a integral de 7 sobre x dx. Mais uma vez aqui, é claro que a gente podia aplicar as duas propriedades de uma vez só, mas aqui eu botei pausadamente mesmo para a gente entender que esse 3 está multiplicando, ele pode ir para fora da integral, ficando 3 vezes a integral da raiz quadrada de x dx, somada com, aqui nós temos 7 sobre x, eu posso colocar o 7 para fora da integral, e ficar 1 sobre x dx. Essa raiz de x, nós podemos aplicar ali a regra da potência, certo? Raiz quadrada de x é como se fosse x elevado a 1/2, posso imaginar dessa forma. E aqui a gente vai aplicar novamente a regra da potência que nós aplicamos aqui no item A, a regra da potência para integrais. Regra da potência para integrais. Vou levar lá para a gente poder ficar olhando para ela. Não esquecermos como é que ela funciona. E na primeira integral eu posso aplicar essa regra da potência. Vai ficar 3 vezes x elevado a 1/2 mais 1, dividido por 1/2 mais 1, mais 7 vezes, cuidado para não aplicar a regra da potência aqui.
1 sobre x, ficaria x elevado a menos 1. Essa fração 1 sobre x, deixa eu fazer com mais calma, é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Na hora que eu for integrar dessa forma, tome muito cuidado mesmo, porque ao aplicar a regra da potência, você vai ter x elevado a menos 1 mais 1, dividido por menos 1 mais 1. Veja que a regra da potência vai ficar algo muito estranho, né? X elevado a 0 sobre 0. Isso não existe, não faz sentido pra gente. Qual é a função que quando eu derivar vai ficar igual a 1 sobre x? Nós já fizemos nessa aula, Então, esse é um dos casos que você não aplica a regra da potência. Aqui, a integral de 1 sobre x dx, lembre-se, ln de x. Ok? Eu ainda não vou colocar a soma da constante, vai ser a última coisa que eu vou colocar. Lembra do que eu falei no item A? Essa soma da constante eu vou colocar não mais para cada uma das integrais que eu for calculando. Eu vou deixar para colocar já quando eu tiver a minha resposta final. Eu vou organizar um pouco mais aqui a minha solução. Nós vamos ter 3, eu vou continuar em outra página, que aqui já está bem apertadinho. Vamos ter 3 vezes x elevado a 1 meio mais 1. 1 mais 1 meio dá 3 meios, dividido por 3 meios, mais 7 vezes ln de x. X dividido por 3 meios é como se fosse x sobre 1. Repete o x elevado a 3 meios, multiplica pelo inverso da fração. Vai ficar 2 sobre 3. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda fração. Foi assim que eu aprendi lá no ensino médio. Vezes ln de x. Simplificando aqui esse 3, que está multiplicando com 3 dividindo, a gente pode concluir a nossa questão apresentando como solução 2 vezes raiz quadrada de x ao cubo, mais 7 vezes ln de x. Você pode botar também a regra do logaritmo. Se você quiser escrever isso como sendo ln de x elevado a 7, pode ser também. E aqui a gente encerra acrescentando a constante, mais uma constante. Essa vai ser a nossa resposta para essa integral indefinida. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar lá no nosso encontro do MITS. Eu vou voltar aqui para caso alguém queira copiar. Pausa aí o vídeo. Aqui é a segunda parte. E vamos para mais um item. Mais um exercício de integral indefinida para a gente. Integral de cossecante ao quadrado de x, menos 5 vezes secante de x vezes tangente de x dx. Vou iniciar separando essa integral em duas integrais. Tanto faz se for uma soma ou uma subtração, você pode fazer essa separação. Fica cossecante ao quadrado de x dx, menos a integral de 5 vezes... Eu vou colocar logo o 5 para o lado de fora. Números multiplicando as funções, a gente pode fazer isso. Eu já estou aplicando as duas propriedades simultaneamente. Secante de x vezes tangente de x dx. Pronto. Agora a gente vai ter que lembrar de funções trigonométricas que vão me dar essas funções que estão sendo apresentadas quando eu derivar as funções. Ou seja, eu preciso de primitivas para cossecante ao quadrado de x e preciso de uma primitiva para secante de x vezes tangente de x. Quem seriam essas funções? Lembrando lá das derivadas trigonométricas, se vocês forem atrás da derivada da cotangente de x, a derivada da cotangente de x vai ser igual, só botar aqui o lembrete, lembre-se que a derivada da cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x. E lembrar também que a derivada da secante é secante vezes tangente. A gente já utilizou essa hoje. Derivada da secante de x
é secante vezes tangente. Bem, secante vezes tangente vai dar certo, tá tranquilo, tá muito de boa. Utilizar secante de x vezes tangente de x, a primitiva para ela, ou seja, a função que quando eu derivar vai dar esse produto aqui dessas duas trigonométricas vai ser a secante de x. Então, nesse lado direito, nessa minha segunda integral, nós vamos ter o menos 5 vezes secante de x. Agora, eu preciso de uma função que quando eu derivar ela, vai me dar cossecante ao quadrado de x. A cotangente de x é uma boa candidata, porém que quando eu derivar a cotangente de x, o que eu vou obter vai ser menos a cossecante ao quadrado. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, se eu acrescentar um sinal negativo na frente dessa cotangente, na hora que eu derivar, esse sinal negativo ele vai repetir. Sem atrapalhar a minha derivada da cotangente, vai ficar menos a cossecante ao quadrado de x, com o sinal de menos na frente. Então, menos com menos, mais. Então, quando eu derivo somente cotangente de x, o que eu vou obter vai ser menos cossecante ao quadrado de x. Porém, quando eu vou derivar menos a cotangente de x, o que nós vamos obter vai ser a exatamente o que a gente quer, que é a cossecante ao quadrado de x. De novo, eu estou buscando uma função que, quando eu derivar, vai me dar cossecante ao quadrado de x. Então, a estratégia que eu usei foi colocar um menos na frente da cotangente. Então, a minha primitiva para cossecante ao quadrado de x vai ser menos cotangente de x. Então, a minha integral indefinida vai ser dada por menos cotangente de x, menos 5 vezes a secante de x, mais uma constante. Por favor, não esqueçam da constante c, ok? Que é um czinho, você pode até escrever c constante. Ok? Essa vai ser a nossa resposta para o item C. Qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no nosso encontro do MITS. Vamos ver agora uma técnica que envolve mudança de variável para cálculo de integração, certo? Para isso, eu quero que vocês lembrem lá da regra da cadeia. O que é que diz a regra da cadeia? Se eu quiser derivar uma função composta, f aplicada a um certo g de x, você vai ter a derivada da função de fora aplicada à função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. O que acontece é que a derivada dessa função f grandona, a gente vai ficar considerando como sendo a nossa função f, que vai aparecer no nosso enunciado. Então, f de g de x vezes g' de x. Lembrando exatamente isso, que a derivada dessa função f, ou seja, a função f é uma primitiva, a f é primitiva para a função f de x. Então, nós teremos praticamente isso. Como que nós vamos utilizar essa regra da cadeia para o cálculo de integração? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar essa f de g de x como sendo uma primitiva para f de g de x vezes g' de x. Tem que tomar cuidado que tem esse outro fator aqui multiplicando. Então, quando você for aplicar isso na integral indefinida, você tem a integral indefinida de f aplicada a uma g de x vezes g' de x dx. Isso aqui vai ser a minha f aplicada a g de x mais uma constante. Deixa eu acrescentar aqui mais um pouquinho de espaço. Mais uma constante. Então, por que nós chamamos esse cálculo dessa integral de mudança de variável? A gente chama por causa do seguinte. Observe
que vai acontecer quando nós formos calcular essa integral que ele me pede? F aplicada a uma g de x vezes g' de x dx. Na hora que a gente pegar uma questão, nós vamos tentar fazer uma mudança de variável. Então, a mudança de variável é o seguinte: faça u igual a g de x. Então, o meu du, eu tenho que fazer a mudança também no diferencial. Ele vai ser a derivada de g, que seria g' de x dx. Então, essa parte aqui onde aparece o g de x vai virar o meu u, enquanto g' de x dx vai ser o meu novo diferencial em u. A nossa integral vai ser calcular a integral indefinida de f de u du. Que essa integral indefinida, ela vai ser nada mais nada menos do que a primitiva da função f aplicada a esse u. Mas quem é esse u? É a minha função g de x, que é a primitiva aplicada a g de x. Bem, então o que vocês estão vendo é que nós vamos ter que encontrar uma mudança de variável na nossa integral indefinida para poder aplicar a nossa técnica. Vamos ver no exercício como é que seria isso, certo? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá no nosso encontro no Meets. Vamos usar o que nós vimos agora há pouco para calcular a seguinte integral. Integral de x ao quadrado mais 2x menos 3 elevado a 5 mais 2x vezes 2x mais 2 dx. Muito cuidado quando tiver multiplicação entre funções. Integral do produto é algo muito delicado. Aqui, a dica é a gente tentar fazer aquela mudança de variável que eu sugeri. Vamos tentar colocar todo esse primeiro polinômio numa variável só e ver o que acontece. Eu vou chamar x ao quadrado mais 2x menos 3 de u. Então, faça u igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. O erro muito comum dos alunos é misturar u com x. Você vai fazer uma mudança de variável, ou vai ficar só u ou vai ficar só x. Não pode estar misturando, não. Então, você vai ter que dar algum jeito de sumir com esse pessoal aqui. Mas como assim sumir? Não é só apagar, né? Você vai ter que ver o que vai acontecer com eles. Ou seja, a gente vai ter um diferencial em u que é um pouco diferente do diferencial em x. Não é apenas só substituir dx por du. Como é que a gente vai fazer? Eu vou derivar. Quem vai ser um diferencial em u? Derivando u, eu vou ter derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 2x é 2, derivada de menos 3 é 0. Então, ao derivar todo o meu u, eu vou ter esse polinômio 2x mais 2. Também vai ter isso aqui com diferencial em x. Não esquece de diferencial em x no final. E observe que tudo isso que apareceu quando eu derivei aquele meu u, está aqui multiplicando o que eu chamei tudo de u. Então, o polinômio eu chamei de u, ele está elevado a 5, então fica a integral de u elevado a 5. E aqui apareceu o meu du. 2x mais 2, tudo isso com dx, isso aqui nada mais é do que o meu du. E a minha integral se transformou numa integral com a regra da potência de integral. Integral indefinida com a regra da potência. Como é que eu calculo a integral de u elevado a 5? Vai ficar u elevado a 5 mais 1, dividido por 5 mais 1. Agora, eu tenho que entregar a minha questão não em u, em si em x. Então, vai ficar, no lugar do u, vai ficar todo o polinômio que ele representa, seria x ao quadrado mais 2x menos 3, elevado a 5 mais 1, seria elevado a 6. Tudo isso dividido por 6, mais uma constante. E essa seria a integral indefinida que está sendo pedida no item A, calculada com essa mudança de variável. Vamos fazer mais um item.
Aqui nós temos mais uma função para calcular a integral indefinida. É x ao quadrado menos 1 dividido por raiz quadrada de x ao cubo menos 3x mais 5. Eu vou pegar esse polinômio todinho do denominador, só o polinômio sem a raiz, e vou dizer que ele vai ser a minha variável. Então, faça o igual a x ao cubo menos 3x mais 5. Quem vai ser o meu diferencial em u? O meu du vai ser 3x ao quadrado menos 3. Tudo isso aqui é acompanhado do diferencial em x dx. Eu não tenho 3x ao quadrado menos 3 na minha questão. Eu tenho lá no numerador x ao quadrado menos 1. E agora, como é que eu devo proceder? Se você prestar atenção, esse meu du nada mais é do que 3 vezes x ao quadrado menos 1 dx. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aparecer esse 3 multiplicando, já que é só ele que está faltando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar um 3 multiplicando lá em cima e vou botar um 3 lá embaixo. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso desse 3 multiplicando lá em cima, e quando eu coloco multiplicação em cima e embaixo, eu não altero a minha fração, ela vai ser uma fração equivalente. Aí o que acontece? O meu 3x ao quadrado menos 1 dx, tudo isso aqui em cima vai virar o meu du, enquanto x ao cubo menos 3x mais 5 vai ser o meu u. Então, nós temos o du e nós temos o nosso u lá embaixo. Nossa questão vai ficar integral. Esse 3 de baixo eu vou colocar para fora na forma de 1/3, né, constante. A gente viu que a gente pode fazer isso. Em cima eu vou ter du e embaixo eu vou ter raiz quadrada de u. Pronto, agora a gente vai cair numa regrinha da potência. Se você ainda não entendeu por que isso é uma regrinha da potência, isso vai ser a integral de raiz quadrada de u, eu posso escrever como sendo u elevado ao meio. E como ele está no denominador, para ele ir para a parte do numerador, vai ficar u elevado a menos 1 meio com o meu du. Agora sim, eu aplico bem mais fácil de visualizar a minha regra da potência para integrais. Ficaria 1/3 vezes u elevado a menos 1 meio mais 1, dividido por menos 1 meio mais 1. Menos 1 meio mais 1, isso aí vai dar 1 meio, certo? 1 menos 1 meio é 1 meio, menos metade é metade. Vou fazer aqui só para separar a nossa mudança de variável do restante do nosso cálculo. E vamos ter 1/3 vezes u elevado a 1 meio, dividido por 1 meio. Tá quase acabando. Aqui nós temos uma divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ser 1/3 vezes o inverso de 1 meio seria 2, vezes o meu u, nada mais é do que o polinômio x ao cubo menos 3x mais 5. Tudo isso elevado a 1 meio. Então, eu posso escrever isso como sendo 2/3 vezes o polinômio elevado a 1 meio é a raiz quadrada de x ao cubo menos 3x mais 5. Como a gente já concluiu, a gente agora coloca para finalizar, somando uma constante. Então, repare que eu fiz a mudança de variável e tive que encontrar quem vai ser o meu diferencial da nova variável. Fiquem atentos com relação a isso. Tudo bem? Gente, qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no nosso encontro do MITS. Vamos fazer mais um agora. Para encerrar essa nossa aula de hoje, aqui duas integrais trigonométricas para a gente poder fazer. Letra C, integral indefinida de seno ao cubo de x, cosseno de x dx. Quem vai ser essa integral? Eu vou fazer a mudança de variável, vou fazer esse seno de x igual a u. Então, u
igual a seno de x. O meu du vai ser a derivada do u, derivada do seno é cosseno de x, com o diferencial em x, com o dx. Então, a minha integral vai ficar u elevado ao cubo du. Dessa forma, integral de u elevado ao cubo, eu aplico simplesmente a regra da potência para integrais, obtendo u elevado a 4 sobre 4. E a minha resposta vai ser seno a quarta de x sobre 4, mais uma constante c. No item D, antes de fazer a mudança de variável, eu quero que vocês observem que secante ao quadrado de x, eu posso separar ela no produto de duas secantes. Então, você pode pensar assim. Ou você pode fazer u igual a tangente de x, e com isso o seu du seria a derivada da tangente de x. Derivada da tangente é secante ao quadrado de x dx. Ou então, você poderia observar que essa integral seria tangente de x vezes secante de x vezes secante de x dx. Então, como está todo mundo multiplicando, a ordem dos fatores não altera o resultado. O que acontece se eu fizer secante de x igual a u? Derivada de u seria a derivada da secante, que é secante de x vezes tangente de x dx. Vai aparecer o meu du também. Então, você tem duas formas de calcular essa integral do item D. Eu vou fazer uma delas, vocês calculam da outra forma e a gente vê se dá o mesmo resultado. Tudo bem? Só apagando aqui. Vamos continuar da forma como a gente tinha iniciado. Então, a minha integral vai ficar a integral de u vezes secante ao quadrado de x dx, vai virar o meu du. Integral de u du, eu vou aplicar a regra da potência. Isso aqui vai ficar u elevado ao quadrado sobre 2. Olha que eu já somei 1, né? Já estou sendo um pouco mais ágil para fazer o nosso cálculo de integral. E nós vamos obter aqui, u é a minha tangente de x, vai ficar tangente ao quadrado de x sobre 2, mais c, que é a minha constante. No nosso próximo encontro do MITS, a gente vai resolver mais exercícios e tirar as eventuais dúvidas com relação a esse conteúdo. Tchau, pessoal. Bons estudos.